Salve, salve pessoal aí do canal Dedê Mengão. Vamos falar um pouco do jogo entre São Paulo e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, né? Uma vitória importantíssima, é a quinta vitória consecutiva, um jogo difícil, tá? São Paulo não é qualquer time, São Paulo é um time difícil, jogando no Morumbi pior ainda. E o jogo ficou muito aberto, né? São Paulo conseguiu equilibrar ali as ações e depois o Flamengo conseguiu, com as substituições, conseguir um pouco mais da posse de bola no segundo tempo, onde teve algumas chances de poder até matar a partida antes do que a gente ficar aqui naquele sufoco e aquela situação assim, pô, será que o cara vai empatar, né? Mas no final deu tudo certo, galera. É o seguinte, eu queria convidar você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, o botãozinho vermelho aqui, não paga nada e ajuda a gente a crescer. Vamos chegar a 1000 inscritos aí, tá? Então quero pedir ajuda a vocês aí, ajuda o canal a crescer, por causa de vocês a gente está aqui, né? Para poder, senão não adiantava que eu não ia vir aqui ficar falando para mim mesmo. Então é muito bom ter essa resenha com vocês, compartilhar, bater um papo, vocês deixarem suas opiniões aí no comentário e a gente poder resenhar junto aí a ideia de vocês. E aqui também a gente respeita se vocês não concordam, o que vocês acham. Então é muito tranquilo, um canal muito democrático para todos chegar aqui e colocar sua opinião, né? Isso é importante, essa comunicação entre vocês e eu aqui, tá bom, gente? Pessoal, é o seguinte, Flamengo vem, falar um pouco do jogo, Flamengo vem aí de segundo jogo consecutivo no Morumbi, que o Flamengo ganhou, né? No Campeonato Brasileiro do ano passado, o Flamengo ganhou, até que o Michael, né, acabou com o jogo, foi aquela goleada histórica que o Flamengo deu lá no São Paulo, e agora, segundo jogo consecutivo, o Flamengo consegue ganhar, foram 2 vitórias seguidas, coisas que o Flamengo nunca fez na sua história, que é ganhar do São Paulo no Morumbi 2 vezes seguidas, e o Flamengo aí mostrando a força que né? E a quinta vitória seguida, chegando aí a 36 pontos, tirando mais 3 pontos do Palmeiras, Flamengo ficando a 6 pontos, mas o Palmeiras ainda joga. Flamengo também passou o Fluminense, chegou aí a terceira colocação, mas o Fluminense também joga. O Atlético Paranaense também joga, então são 2 times que podem passar o Flamengo aí, que é o Fluminense e o Atlético Paranaense. Se o Atlético Paranaense e o Fluminense empatarem, o Flamengo mantém a terceira colocação. Ganhar é importante, o Flamengo tem sequências difíceis, né? O próximo jogo contra o Atlético Paranaense, depois com o Palmeiras no São Paulo, então são jogos difíceis. E o Flamengo demonstrando que quem entra, esse time B, entre aspas, é um time muito forte e bem encaixado. Isso demonstrou você enfrentar o São Paulo na casa deles no Morumbi e conseguir sair aí com a vitória. Então isso é importante, você ter um elenco, porque são várias competições e elencos que quando entra, por exemplo, o segundo time, entre aspas, é o time que bate de frente com qualquer time, né? Que foi o Vitor Hugo jogando bem, o Lázaro nessa nova posição aí na frente também jogando bem. Então os garotos dando conta aí, quando você se espera dele, né? Quando eles têm a oportunidade, eles fazendo a diferença. Inclusive foi um gol aí da garotada aí, né? O Vitor Hugo cabeceando pro Lázaro, o Lázaro botando a bola para dentro do gol logo no início do primeiro tempo aí. Deve ter passado aí um filme na cabeça do São Paulino de vai tomar uma goleada, né? Poderia ter sido, né? Eu acho que assim, mesmo que o São Paulo no segundo tempo melhorou muito, né? O Flamengo no primeiro tempo jogou melhor, no segundo tempo o São Paulo um bom tempo jogou melhor. O Flamengo parecia que estava um pouco cansado e aí o São Paulo ganhando muito o meio ali, tocando a bola. Claro que naquele último passe ali o Flamengo muito bom, muito certinho. O Pablo um pouco nervoso, errando algumas bolas, mas bem seguro. Quando se precisou dele no último lance ali, a bola na cabeçada, né, tirando, mas assim, quando ele acabou errando numa bola lá, que ele foi tocar, ele tocou errado, mas ele correu, ele buscou, ele não desistiu, e o time todo correndo pelo time, né, por cada jogador correndo pelo outro. Então isso é importante, você vê a união, a força de cada um ali querendo ganhar o jogo. Apesar do Pablo ter errado alguns lances, mas na hora que se precisou, ele foi bem crucial, ele não errou, isso é importante. O Fabrício Bruno jogou muito bem, o Mateuzinho na lateral direita jogou muito bem, o Santos, goleiro, muito seguro no gol. Ayrton Lucas, eu gosto muito do futebol dele, na minha visão ele só jogou um jogo, não gostei, mas os demais jogos, tem gente que até critica ele, mas cara, eu acho ele um baita de um lateral esquerdo, eu acho que é difícil aí encontrar um lateral esquerdo no nível dele, eu acho que ele tem só a crescer e vai embora.
O Diego, a gente sabe da limitação do Diego, o cara tá com 37 anos, é um pouco lento, né? Mas a gente não tinha outro ali para colocar, principalmente para iniciar o jogo. O Vidal, discutível, baita de um. Todo mundo sabe, o volante joga demais, joga de terno, muito bom. E a garotada, Vitor Hugo, junto com o Lázaro, aí tem o Marinho na direita, ainda que não conseguiu se encaixar no Flamengo, faz aí às vezes um bom jogo, mas não consegue dar aquela sequência de bons jogos, ele tá um pouco pilhado, um pouco nervoso. Ainda o Cebolinha, a gente ainda não chegou àquele futebol que a gente espera dele, que jogou no Grêmio, né? Perdendo alguns lances, tomando algumas decisões erradas, mas não jogando mal, só não tá jogando mais certinho, aquilo que a gente não passa que ele poderia ter dado, ele não deu, ele foi levando um, levando dois. Então alguns lances que ele se precipita um pouco e acaba aquela ansiedade de querer fazer o gol ainda. Então eu passa muito pela questão da ansiedade de querer fazer o primeiro gol. Talvez quando sair o primeiro gol ele vai tirar aquele peso dele, né? Então isso eu acho que isso vai acontecer naturalmente, porque é um jogador importantíssimo. Então o Dorival viu que o Flamengo perdeu no segundo tempo o meio de campo, substituiu todo mundo, tirou o Diego, tirou o Vidal, né? Aí colocou o João Gomes e o Thiago para manter aquela pegada, né? Jogadores que estavam descansados, manter mais a pegada. E aí o Flamengo até ganhou, começou a cadenciar melhor a bola ali no meio. O São Paulo não teve tanto posse de bola, o Flamengo conseguiu diminuir mais os espaços. Aí o Dorival viu que precisava tirar no caso, tirar o Lázaro, tirar o Cebolinha, aí jogou o Gabigol, já jogou o Everton Ribeiro, jogou a Arrascaeta, e o Flamengo conseguiu ter mais oportunidades. Quando o Flamengo criou aí, antes um pouquinho dessa substituição, o Vitor Hugo teve a oportunidade dele, não conseguiu fazer, e depois o Arrascaeta deu um chutaço, né? Poderia ter feito gol. E aí o Flamengo teve mais ou menos 3 chances, sim, que poderia ter feito uns 3 gols, poderia ter sido com a goleada. Assim, eu não tô cobrando goleada, poderia ter sido. Acho que o Flamengo teve mais chance clara de ter feito mais gols do que o São Paulo. O São Paulo não teve essa chance clara de fazer, talvez uma ou duas no máximo. Chances assim, mas no geral mesmo o Flamengo poderia ter feito mais gols. Eu acho que o São Paulo conseguiu cadenciar melhor o meio de campo, ganhou melhor o meio de campo ali em alguns pontos, né, que aí a gente ficou um pouco mais tenso, porque uma hora a bola poderia ter entrado. Né? Então foi quando o Dorival mexeu no time e aí equilibrou um pouco mais. E aí nisso aí o Flamengo poderia ter matado a partida. E onde não matou a gente ficou ali meio um pouco tenso. Inclusive no finalzinho teve 2 lances de escanteio, né? Que esses escanteios finais são muito perigosos. O cara fazer o gol e aí no contra-ataque o Gabigol matou. Mas ainda bem que ele fez, né? Porque tinha 3 jogadores ali esperando a bola e se ele não faz, os caras iam ficar doidos. Mas o importante assim, é a vitória. Dependendo se foi 2, se foi 1, se era 1. Então acho que poderia ter sido 4, tudo bem, claro que a gente, para zoar, para brincar, né, claro, mas acho que a vitória é importante, 1-0, fazer um gol ali, e isso dá mais tranquilidade para o Flamengo continuar subindo na tabela, né, isso é importante. O Flamengo perdeu muitos pontos no início, muitos pontos ali, o Flamengo ganhou, foram uns 15 pontos, foram 5 vitórias consecutivas, e o Flamengo ainda não sai desse 30, né, desse 30 aí, são 36 pontos, é claro, mas esse 30, esse número muito baixo, né, para você ver que o quanto o Flamengo, quando o Dorival pegou, o time estava aí quase no rebaixamento e agora crescendo pra caramba na mão dele. Inclusive, dá uma notícia aqui que o Oscar, o jogador que estava em São Paulo, no interior de São Paulo, vai voltar, não vai retornar, vai voltar com o jatinho fretado aí do Flamengo para o Rio, junto com o Flamengo, o elenco. O Oscar ainda não foi apresentado, ainda falta algumas burocracias do Xangai, que é o clube dele, da China, mas tudo já está encaminhado, tudo já sabe que ele já vai, só falta assinar, mas as partes já estão todas já alinhadas, inclusive por isso que ele está indo para o Rio de Janeiro para começar a treinar, pegar a forma, a parte física que precisa, né? Começar a treinar e aí quando for assinar lá, tiver tudo alinhadinho, já está treinando no Flamengo, assim como o Cebolinha também treinou alguns dias até poder jogar no Flamengo. Então o Flamengo mantendo um elenco muito forte, é importante, são três jogos, um elenco só, sem banco, você não ter o segundo time, é difícil você ganhar títulos, porque são jogos um atrás do outro. Já jogou hoje, terça-feira já tem jogo importante, então você ter um elenco para jogar essas competições é importante e é o que faz a diferença no final de tudo isso, né? Os jogadores muito desgastados, cansados, então você ter
elenco para descansar jogadores importantes, isso é importante. E vamos valorizar essa vitória contra o São Paulo, que não é qualquer time não, é um time que joga muito parecido com o Flamengo, o time joga muito para frente, é um time que se expõe pra caramba, e o Flamengo, vamos tirar o chapéu pro Flamengo, que o Flamengo fez mais um resultado gigantesco aí, né? Bom, galera, próximo jogo do Flamengo é terça-feira, 9h30, na SBT, contra o Corinthians, o jogo de volta, e vamos aguardar até lá. Essa foi a minha análise do jogo, coloca aí o que você achou do jogo, e a gente vai estar conversando um pouco aqui. Valeu, gente, um grande abraço para todos aí, valeu, fui!